se eu fosse uma formiguinha. Tchá, tchá, tchá. Olá, meus amores, como vocês estão? Hoje iremos conhecer mais um personagem do nosso folclore. O nome desse personagem é a Iara, é a sereia. Vocês já conhecem ela? Ela encanta todos com toda a sua beleza e ela ama os animais aquáticos, isso mesmo, pois ela vive na água. Agora vamos aprender a canção da Iara? A canção da Iara é assim. A Iara é tão famosa, toma sol, sol, sol na areia. Ia. Todo mundo se encanta com toda a sua beleza. Olha que legal, a Iara encanta todos com sua beleza. Esse é o último personagem do nosso folclore que a tia vai apresentar. Então, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam do nosso encontro. Isso mesmo, pois teremos um encontro de 8 horas da noite maravilhoso. Estarei aguardando cada um de vocês. Hoje nós iremos ver um vídeo de uma canção bem divertida. Isso mesmo, nessa canção há vários animais e eu quero que vocês prestem atenção na coreografia. Vocês sabem o que é coreografia? São os movimentos. Então, quando fazemos o movimento de uma dança, nós estamos fazendo a coreografia dessa dança. Não é bem legal? Então, observem muito bem esses movimentos para poder aprender e o nome de todos os animais. Vamos lá? Se eu fosse uma formiguinha, seria pequenininha, faria um mega esforço pra carregar uma folhinha. Se eu fosse uma formiguinha, tchá, tchá, tchá. Se eu fosse um bicho preguiça, dormia o dia inteiro, não me mexia pra nada, nem pra ir no banheiro. Se eu fosse um bicho preguiça, se eu fosse uma formiguinha, tchá, tchá, tchá. E se eu fosse um macaco, pulava de galho em galho, e comer muitas bananas seria um grande barato. E se eu fosse um macaco, se eu fosse um bicho preguiça, se eu fosse uma formiguinha, tchá, tchá, tchá. Se eu fosse uma tartaruga, andava bem devagar, e se eu quisesse ir bem longe, acho que ia demorar. Se eu fosse uma tartaruga, e se eu fosse um macaco, se eu fosse um bicho preguiça, se eu fosse uma formiguinha, tchá, tchá, tchá. Se eu fosse um papagaio, seria muito falante, tudo que eu escutasse repetiria no instante. Se eu fosse um papagaio, se eu fosse uma tartaruga, e se eu fosse um macaco, se eu fosse um bicho preguiça, se eu fosse uma formiguinha, tchá, tchá, tchá. Se eu fosse um crocodilo, ficava dentro do lago, abria o bocão bem grande, cheio de dente afiado. Se eu fosse um crocodilo, se eu fosse um papagaio, se eu fosse uma tartaruga, e se eu fosse um macaco, se eu fosse um bicho preguiça, se eu fosse uma formiguinha, tchá, tchá, tchá. Se eu fosse uma galinha, ficava chocando o ovo, quando nascesse o pintinho, botava outro de novo. Se eu fosse uma galinha, se eu fosse um crocodilo, se eu fosse um papagaio, se eu fosse uma tartaruga, e se eu fosse um macaco, se eu fosse um bicho preguiça, se eu fosse uma formiguinha, tchá, tchá, tchá. Se eu fosse um elefante com minha tromba comprida, deixava ela esticada só pra te dar uma lambida. Se eu fosse um elefante, se eu fosse uma galinha, se eu fosse um crocodilo, se eu fosse um papagaio, se eu fosse uma tartaruga, e se eu fosse um macaco, se eu fosse um bicho preguiça, se eu fosse uma formiguinha, tchá, tchá, tchá. E aí, vocês gostaram? Vocês lembram quantos animais tinham nessa canção? Tinham 8 animais. Vamos relembrar. O primeiro foi a formiga.
O segundo, a preguiça. E o terceiro, o macaco. E o quarto, a tartaruga. O quinto, o papagaio. E o sexto, o crocodilo. E o sétimo, a galinha. E o último, o oitavo, o elefante. Vocês aprenderam todos os movimentos? Então, vocês vão pedir para um adulto filmar vocês dançando esta canção, pois ela é muito linda e eu quero ver como vocês dançam ela e quero também postar nas redes sociais. Agora a tia Erika vai fazer algumas perguntas, então prestem bastante atenção e respondam daí. Você conhece algum desses animais que foi citado na canção? Você conhece eles? Já viram algum desses animais? Qual desses vocês gostariam de conhecer que ainda não conhece? Eu nunca vi de perto uma preguiça e um elefante também. Eu queria muito ver. E vocês? Qual desses personagens aí dessa música também faz parte daquela história que nós vimos, Um Amor de Confusão? Tinha um personagem que saía recolhendo todos os ovos. Qual era? Era o elefante? A preguiça? O macaco? Não, era quem? A galinha. E qual foi o primeiro animal citado nesta canção? Foi o elefante? O macaco? Foi qual? Foi a formiga. E o último? O último foi qual? O elefante. Ótimo! Nessa canção nós temos alguns animais que nascem do ovo. Vocês sabem que são animais ovíparos? O processo de desenvolvimento deste filhote é feito fora da barriga da mamãe deles. Isso mesmo, é num ovo. Então, todos os animais que nascem de ovos são chamados animais ovíparos. Nessa canção temos alguns. Nós temos a galinha, que a galinha põe o ovo e nasce o pintinho. Então, o pintinho não fica sendo gerado dentro da galinha. Ele vai sendo gerado, vai se tornando um filhote dentro do ovo. Então, tem o pintinho. Nós temos também a tartaruga, isso mesmo. A tartaruga nasce do ovo. E temos o papagaio, vocês lembram? Lá daquela aula em que tia falou sobre os ninhos, em que os pássaros faziam seus ninhos, então, para pôr os ovos e poder chocar. E temos também o crocodilo, isso mesmo. Olha que interessante, quantos animais que nós conhecemos que são ovíparos também. Temos as cobras e muitos outros. Agora, a tia Erika vai apresentar a página do livro 47 para vocês. Nessa página, tem uma proposta para fazer um pintinho utilizando alguns materiais recicláveis. Vamos lá? Dentre os animais que nasceram dos ovos, que a galinha chocou, um era o pintinho. Você sabia que é possível fazer um pintinho com caixas de ovos, retalhos de papel e tinta? Veja o passo a passo a seguir e crie o seu. Caso vocês tenham esse material na casa de vocês, servirá para fazer o pintinho. Mas se vocês não tiverem, vocês podem utilizar qualquer outro material. Caixa, enfim, o que vocês tiverem. O que vale é usar criatividade. Eu recortei esse cantinho onde ficam os ovos, 2, e colei. Eu utilizei a fita adesiva para juntá-las. Recortei um pedacinho de papel. Eu já tinha um papel colorido, mas vocês podem utilizar o papel que vocês tiverem. E coloquei para fazer as asinhas e o bico. Utilizar a canetinha hidrocor para fazer os olhinhos. Não ficou bem legal? Vamos usar a criatividade e fazer um lindo pintinho. E aí, meus amores, vocês gostaram do vídeo de hoje? Agora irei me despedir de vocês e falar com o papai, com a mamãe e com o responsável sobre a atividade. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Olá, vamos para a atividade? A atividade se encontra no livro na página 47.
Depois de fazer o pintinho com a caixa de ovos, você irá fazer a seguinte questão. Encontre e contorne as palavras iguais ao modelo. Atenção, as palavras podem se repetir. Então, a criança irá observar qual é a imagem que está ao lado e irá circular o nome desta imagem. Primeiro, galinha, segundo, ninho e terceiro, ovos. A outra atividade se encontra na ficha de atividade, página 11 e 12. 1. Observe as imagens a seguir. Quais desses animais nasceram de ovos? Marque com X. Página 12. Complete as palavras com a letra que falta. E 3. Pinte o ovo conforme o modelo. A criança irá observar o modelo ao lado e irá utilizar as mesmas cores para pintar o ovo ao lado. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo no privado. Tchau, tchau.